Boa noite. Está começando na sua TBO, Televisão Brasil Oeste, Canal 8, o programa Veracidade. De segunda a sexta-feira, a partir das 23 horas. Não se esquecendo que toda a programação da TBO agora é em tempo real para qualquer lugar do planeta. Você pode acessar o site do programa, que é o programaveracidade.com.br, e lá tem um ícone, tvtbo.com.br, e você assiste em qualquer lugar do mundo. Né? Você tem que ter um amigo que mora ou no Brasil ou fora do Brasil, pode falar para ele, ó, tem toda segunda, de segunda a sexta-feira, a programação da TBO em tempo real em qualquer lugar do planeta, assim como o programa Veracidade. Não se esquecendo que você quer interagir com o programa, nós temos nosso WhatsApp, que é o 9974-1213. Não necessariamente você pode estar ligando nesse horário, qualquer horário do dia, da tarde, noite, a gente vai responder para você. Até porque toda a programação da TBO, exclusivamente do nosso programa, quem faz a pauta é você. É você que sugere, é você que interage através da nossa rede social. Nós temos o Facebook, que você está vendo aí na tela, o número do WhatsApp, assim como o nosso e-mail, programaveracidade.lp@gmail.com. Então você tem N maneiras de contactar com o programa através dessas ferramentas que estão aí no monitor. E você que está na sua casa, nesse momento, deitado em cima da cama, ou no sofá, ou trabalhando, não mude de canal. Nós temos uma entrevista muito importante hoje, que nós vamos falar sobre a questão da ginástica cerebral. Muitos aí, de vocês que estão assistindo nesse momento, podem estar perguntando, mas ginástica cerebral? É justamente isso, ginástica para o cérebro. É justamente aqueles momentos que você esquece as coisas, você chama, lembra, cumprimenta alguém e não sabe o nome da pessoa. E outras causas, né, que essa ginástica para o cérebro vem te ajudar, né, e vem contribuir no seu dia a dia, para a sua vida, para o seu trabalho, para a sua escola, enfim, com seus familiares. E para isso, nós convidamos para que viesse aqui, não só explicar o que significa tudo isso, como também uma pouquinho de aula prática, que você em casa pode aqui estar participando e depois também poder aí fora ter a opção de ir, escolher, procurar e saber se informar e falar como que eu devo fazer, onde eu devo procurar, com qual celular eu falo, porque eu gostei e quero participar dessa ginástica para o cérebro. Nós convidamos para falar com vocês, telespectadores, aqui nesse momento, a senhora Alessandra Trentino, que é diretora do método de ginástica para o cérebro. Boa noite, Alessandra. Boa noite. Primeiro, agradecer essa oportunidade que vocês nos dão para estar vindo aqui no programa, esclarecer isso aqui é um ganho importante para o ser humano quando se trata de cérebro, recuperação do cérebro. Ok, nós que agradecemos o convite. E também nós trouxemos a educadora Jusemari Teixeira, que acompanha nesse ato a Alessandra, que vai também fazer essas experiências aqui, hoje, no programa de hoje, e você vai estar em casa assistindo e vivendo um pouquinho desse trabalho que é feito pela educadora Jusemari. Boa noite, Jusemari. Boa noite. Vamos exercitar o cérebro hoje. Vamos exercitar o cérebro hoje. Vamos exercitar o cérebro. Ótimo. Vamos então começar aqui, já falando com a Alessandra. Alessandra, me permito, Alessandra, ginástica para o cérebro. O que é a ginástica? O que é a ginástica? Vencer essa ginástica cerebral? Então, a ginástica para o cérebro são atividades que vai potencializar as habilidades do cérebro. Então, principalmente, potencializar a capacidade cognitiva, que é uma região no cérebro que fica nessa área do cérebro, aqui atrás da testa, chamado lobo frontal. Então, vai estimular essa capacidade que é responsável pela atenção, pela concentração, pela memória, pelo raciocínio lógico, pela agilidade de raciocínio, percepção, criatividades. São várias habilidades fundamentais para que todos consigam fazer as atividades do dia a dia. Esse funcionamento, como que como que funciona exatamente essa ginástica para o cérebro? Então, são através de várias ferramentas, né, que a professora Jusemari vai estar apresentando, mas são ferramentas específicas, né? Nós fazemos uma analogia com uma academia de ginástica para o corpo. Como é preciso trabalhar todas essas ferramentas para estimular o corpo e ter um corpo saudável, também existem ferramentas para estimular o cérebro e manter a mente jovem e saudável. Eu queria sair um pouquinho fora dessa explicação sua, essa ginástica para o cérebro. O ser humano hoje, ele detém uma série de problemas no seu dia a dia, às vezes está desempregado, às vezes não tem uma alimentação saudável.
E como que funciona você sincronizar essa carência que existe com essa ginástica para o cérebro? Há possibilidade de casar essas dificuldades com esse treinamento? Com certeza, porque a pessoa ela precisa melhorar também a autoestima, melhorar a autoconfiança, né? Estimular, porque o que acontece? Vai acontecendo, a pessoa fica desestimulada, começa a ficar triste, pode virar um quadro patológico como uma depressão, e aí estimulando o cérebro vai produzir o próprio alimento do cérebro, que é chamado neurotransmissores, né, e responsável pela sensação do prazer, do bem-estar, que é importante para que a pessoa tenha autoestima e busque o que ela precisa, que é um novo emprego, uma nova recolocação profissional. A depressão, esse trabalho, essa ginástica para o cérebro, ela atua também diretamente nessa doença que é o mal do século hoje, que é a depressão? Sim, cada vez mais cedo, né? Cada vez mais as crianças estão tendo depressão e vai contribuir por quê? Né? O cérebro deixa de produzir esses neurotransmissores, né, como eu expliquei, responsável pela sensação do bem-estar e prazer. Então, essa pessoa com depressão deixa de produzir. E aí, quando estimulada através de exercícios cerebrais, essa pessoa ela consegue produzir o próprio alimento do cérebro. Né? Então, para explicar um pouco melhor, nós adultos temos 100 bilhões de neurônios em nosso cérebro, né? Conforme os estudos da neurociência, que é a ciência que estuda o cérebro. Então, a partir dos 25 anos, os estudos dizem que os neurônios vão morrendo ou dormindo, não sabe ao certo, que os estudos da neurociência são recentes, né? Então, e quando é potencializado o cérebro, o que acontece? Esses neurônios, eles se fortalecem e aumentam, deixando uma mente saudável, ativa. Então, uma criança, ela tem esse excesso de neurônios, tem o dobro do que uma pessoa adulta. O que vai acontecendo é uma lapidação para que ela consiga cada vez mais, quanto mais estímulos, melhor essa criança vai ficar. E aí uma pessoa em depressão, estimulando o cérebro através das ferramentas, vai conseguir produzir esse próprio alimento, conseguindo ter novamente a sensação de bem-estar, do prazer, melhora a autoestima, porque são várias atividades que nós vamos falar aqui, que vai trabalhar também os relacionamentos, vai trabalhar a capacidade de relacionar com o outro, a intrapessoal, né, que é a capacidade de se conhecer, o relacionamento com o outro. Então, são várias atividades para contribuir. Quando você fala alimento, é o que? A dopamina, essas coisas que começam assim? Isso, exatamente. A dopamina, a serotonina, né, a noradrenalina, entre outros neurotransmissores que são centenas, né, que o cérebro precisa para que a pessoa tenha suas atividades, façam bem as suas atividades do dia a dia, né, como, por exemplo, planejamento. Nós temos uma área no cérebro chamada, nessa área cognitiva mesmo, chamada funções executivas. Nessas funções executivas tem uma área responsável pelo planejamento, pela organização. A pessoa precisa se planejar para o seu dia a dia, para ir para o trabalho, para fazer para ter a sua rotina, né? Então, isso tudo é estimulado e é fundamental, porque as pessoas se preocupam muito em exercitar o corpo, mas tudo está no cérebro, né? Desde a coordenação, desde o andar, né? Então, tudo que a criança vai aprendendo no decorrer da vida, desde de beber, de engatinhar, depois a alimentação, e esse movimento, ele fica automatizado, fica automático, né? Mas isso é todo um aprendizado. Então, é importante estimular cada vez mais. Você fala muito na criança. Esse trabalho da ginástica, ele é direcionado para que público-alvo? Então, é só a criança? Qual que é a carência? Porque, às vezes, eu mesmo já fiz algum teste, até a gente estava conversando aqui agora há pouco, antes de entrar aqui no programa. Eu tenho muita dificuldade. Eu converso com pessoas, eu conheço um monte de gente, mas eu não sei chamar pelo nome. Eu vejo, eu lembro, mas eu fico até com vergonha, porque não dá, não sei. Isso é um dos poucos exemplos, né, das várias falhas que não dá para enumerar aqui. Como que funciona isso? De que forma a gente vai fazer toda essa correção? Por que isso acontece? Então, para todas as idades. O que muda, como você disse, assim, é o objetivo.
o objetivo de uma criança, o pai que busca exercitar o cérebro é melhorar o desempenho escolar, né? É melhorar a concentração, a atenção. O próprio estudo da neurociência diz que sem atenção não aprende, que a atenção é a porta do aprendizado, né? Uma pessoa, um profissional, por exemplo, como você citou o seu exemplo, precisa também ter essa atenção para se lembrar. Porque como que acontece a memória no cérebro? É através de repetição, né? Então, quanto mais você, um estudo, por exemplo, você repete aquele estudo, vai concretizar essa memória em todo o cérebro, né? Então, é por isso que o estudante ele vai estudar, ele vai repetir para conseguir memorizar. E a pessoa, quanto mais envolver os sentidos, né? Você envolver a emoção, a audição, a visão, você consegue se recordar muito melhor. Então, se você associa o nome daquela pessoa a alguém bem conhecido, a algum produto, você consegue se lembrar do nome da pessoa. E por que acontece essa falta de... Essas já são técnicas para poder memorizar. Isso, já são técnicas, né? Que a gente pode falar um pouco mais. E por que acontece essa falta de memória com o passar da idade? Por essa perda cognitiva mesmo. Né? A gente vai perdendo essa reserva cognitiva com o passar dos anos. Mas com esse treinamento, isso você vai conseguir... envelhece de forma saudável e atento a tudo? Exatamente. Você consegue manter a mente ativa, porque você vai acumular uma reserva, né, cognitiva em seu cérebro e vai conseguir ter mais atenção, se lembrar melhor, né, e, consequentemente, a memória, porque a atenção está ligada à memória. Se a pessoa não tem atenção, não consegue se lembrar. Não tem muitas vezes, você fala, onde eu deixei a chave do carro? Será que eu tranquei a porta? Por quê? Fez automático, né? Ficou no piloto automático. E aí não envolveu a atenção. Então, se a pessoa começar, isso serve para qualquer pessoa, né? Começar a envolver sentidos e falar, e se comandar, agora eu vou trancar a porta e dar o comando, está envolvendo o quê? O tato, né? A audição, o paladar. Então, assim, ela está se ouvindo, então ela consegue lembrar muito melhor. E em qualquer atividade. E você que está aí na sua casa, você que chegou agora, nós estamos falando aí sobre ginástica para o cérebro. Não desligue sua televisão, nós vamos um pequeno intervalo comercial e já voltamos. De volta com o programa Veracidade, na sua TBO, canal 8, de segunda a sexta-feira, a partir das 23 horas. Nossos contatos, Facebook, WhatsApp, está tudo aí no rodapé na tela da sua televisão. E você, para interagir, é só entrar em contato e a gente vai estar aqui, com certeza, te retornando. Para um elogio, para uma crítica, para sugestão, nós estamos aqui para ouvir você, telespectador. Estamos à sua disposição, porque toda a programação, a pauta do programa, quem faz é você, aí da sua casa, do seu computador. Não deixe de participar, fazendo com que todos os seus desejos sejam realizados através do seu pedido. A gente vai fazer de tudo para poder levar até você uma informação, um entrevistado, assuntos realmente que sejam atualizados para você até nesse final de noite, até porque já passa de 23 horas e nós temos que fazer com que você não vá dormir e não mude de canal. Hoje nós estamos com a Alessandra Trentino, que é diretora do Método de Ginástica para o Cérebro. Estamos falando com ela aqui justamente sobre isso. Antes de continuar aqui a conversa com a Alessandra e com a Jucimari, a educadora Jucimari, nós vamos uma matéria lá do Tribunal de Contas, que é a Democracia Ativa. Juan, vamos colocar na tela aí. O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso deu início ao programa Democracia Ativa. O programa prevê capacitar mais de 320 vereadores até o final do segundo semestre, com conhecimento técnico e jurídico sobre administração pública. Nas questões relacionadas, eu diria que tudo aquilo que envolve a gestão pública, nas peças do plano plurianual, da LDO, da LOA, a Lei da Responsabilidade Fiscal, o que é uma conta de gestão, o que é efetivamente o julgamento ou a emissão de um parecer prévio das contas de governo, para que eles tenham uma noção mais clara, até para se posicionarem nos seus municípios. No primeiro encontro estiveram presentes vereadores de Jangada, Sinop, Itiquira, Nortelândia, Guarantã do Norte e Querência. Outras 6 reuniões estão programadas. Trabalhar o sentido de valorizar o papel do vereador, o seu papel original, o papel de
propor e oficializar as leis, o papel de fiscalizar o Poder Executivo, não só na questão mais restrita do ponto de vista documental, da formalidade, mas fiscalizar os projetos, fiscalizar as metas que as municipalidades têm em relação às políticas públicas fundamentais. Então o vereador em si tem que ter o tribunal como grande parceiro de informações qualificadas, técnicas, para subsidiar o seu trabalho. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Guilherme Maluf, esteve no lançamento do programa. Na avaliação do deputado, o TCE acerta ao capacitar o vereador para o melhor controle da administração pública. Como uma referência entre as cortes de conta do país, está no caminho certo, em querer capacitar os vereadores e para que eles possam efetivamente cumprir o seu papel, né, como um dos pilares da democracia, que é o legislativo municipal. Isso é fundamental, porque não basta atuar de uma forma repressiva, nós temos que atuar de uma forma preventiva e é isso que o tribunal está fazendo. Semelhante ao que ocorre no TCE, a Assembleia também investe em programas de capacitação. Uma parceria com a União das Câmaras Municipais vai possibilitar ao vereador conhecimento prático sem a necessidade de se deslocar até a capital. O vereador, o primeiro e o segundo mandato, tem uma dificuldade de desenvolver seu trabalho. E a Assembleia, sendo parceira, com aquela estrutura que tem da TV Assembleia, em breve a Rádio Assembleia, e com certeza ele vai nos ajudar a levar esse curso de capacitação para todo o vereador do estado de Mato Grosso. Nos próximos meses, um novo programa. Desta vez, o Assembleia Itinerante vai percorrer os polos, em audiência com prefeituras e câmaras. A proposta é aproximar o Legislativo Estadual do cidadão matogrossense. Aí, parabéns aí, principalmente o Tribunal de Contas, né? O pessoal vê o Tribunal de Contas como um órgão mais de punição, de repreensão, e está aí capacitação. E já vem fazendo isso há um bom tempo. Quero parabenizar aí os conselheiros aí do Tribunal de Contas, que realmente tem um trabalho importante, e principalmente na capacitação dos vereadores, que tem muitos parlamentares de diversos municípios do estado de Mato Grosso, que infelizmente não tem o conhecimento, falta realmente a informação, e está aí esse encontro excepcional aí, a Assembleia Legislativa, o presidente realmente fazendo um trabalho magnífico, e é isso aí, capacitar. Punir é uma palavra muito pesada e não tem como você falar em punição sem esse preparo, e o papel do Tribunal de Contas justamente é esse, de capacitação. Parabéns aí aos conselheiros do Tribunal de Contas. Nós estamos aqui com a Alessandra. Eu queria até fechar um pouco com a Alessandra, porque eu quero depois lá com a Jucemari, a educadora, pegar algumas explicações de algumas ferramentas de trabalho que realmente vêm contribuir sobremaneira em cima justamente dessa preparação que é a ginástica para o cérebro, que é você realmente mexer com alguma coisa que estava dormindo, não é isso? Exatamente. Alessandra, quais são essas ferramentas aí no caso para exercitar esse cérebro, para poder fazer com que não fique atrofiado? Você falou uma coisa interessante. Com o passar do tempo vai atrofiando mesmo. Então são várias ferramentas trabalhadas que a Jucemari vai demonstrar. A principal é o ábaco. É uma tábua de fazer conta milenar oriental, né, de origem chinesa. Na China chama Suanpan, foi para o Japão com o nome de Soroban e veio para o Brasil com o nome de ábaco. Através de operações matemáticas, consegue estimular, potencializar, melhorar a memória, a concentração, a rapidez de raciocínio, criatividade, com isso melhora também a autoestima. Então isso aí já é uma ferramenta que acaba, é o feijão com arroz do treinamento. Exatamente, são várias, né? Entre elas tem jogos, desafios lógicos matemáticos também, né? Neuróbicas, que é aeróbica para os neurônios, como tem aeróbica para o corpo, também existe as neuróbicas, que é aeróbica para os neurônios, né? Para fortalecer esses neurônios e manter ao cérebro, a mente sempre ativa, jovem e saudável. Mas não vai ter uma hora que quem está ali fazendo esse exercício não dá vontade de chutar e querer mandar tudo para o ar? Não tem um momento como esse, não? Não tem, porque o professor sempre vai facilitar e estimular com que o aluno persevere e consiga alcançar o resultado. Quando ele consegue, isso vai produzir esses neurotransmissores, esse alimento para o cérebro, né? Que é essa sensação do bem-estar, do prazer, trazendo essa autoconfiança, essa segurança que é importante em qualquer idade.
né? O nervosismo, o pessoal está nervoso, tenso, qual que é o primeiro preparo que é feito quando você chega lá para fazer justamente essa ginástica? Existe uma música de fundo para terapia, como é que é? Ou já vai direto na ferramenta? Olha, é bem interessante porque existe todo um roteiro de aula. Então, existe uma acolhida, que é uma palavra da semana, que vai estar interagindo, trazendo algo muito importante, peculiar àquele momento, ao dia a dia. E aí isso já traz um relaxamento. Aí, com isso, com as atividades, também manuseando as ferramentas, vai trazer também um alívio do estresse, né? Porque vai manter sempre a concentração, a atenção toda ali. E esquece o lado de fora, deixando o estresse para trás. Quando a pessoa entra, faz todo esse preparativo, terminou, isso tem um período de duração, de um prazo de validade do aprendizado, ou existem técnicas que esse aluno ou essa pessoa que está ali, ela vai se exercitando por si só? Tem um período de curso, né? São 18 meses, para se ter resultado, no mínimo 6 meses, porque, como eu disse, exercitar o cérebro é como o corpo, precisa de um tempo para ter resultados. O cérebro também. Então, se falar quanto tempo, não existe tempo, é para a vida toda. Quanto mais estimular, melhor fica. A partir de que prazo a pessoa ou melhor, a partir de que tempo aquele aluno, aquela pessoa que está fazendo o exercício já tem um resultado, começa a aparecer? Efetivos, né? Com no mínimo 6 meses, mas tem pessoas que com 2 meses já conseguem ver resultados, né? Depois da prática das ferramentas, depois da aula do Supera. Resultados efetivos, 1 ano, 1 ano e meio. Isso depende muito do ritmo do aluno, cada um tem um ritmo diferente, né? Tem alguns que conseguem praticar muito mais, quanto mais praticar, melhor. Vamos ver um pouquinho essa parte prática, né? Vamos ver aqui, vamos falar com o Jusemari, esse ábaco, Jusemari, vamos começar por ele, como que funciona, a nossa educadora, vamos fazer um teste aqui, já começar você dando essa explicação do ábaco, desse instrumento aí com mais de 3.000 anos. É verdade. E parece que foi um pontapé inicial até para o computador, né, Cristiane? É verdade. Ele é uma calculadora, literalmente falando, né? E eu quero desafiar você, né? Eu quero mostrar aqui para vocês que nós temos aqui várias colunas no ábaco. Essas peças que vocês estão vendo aqui, que tem essas na cor laranja, nós chamamos de contas no ábaco, tá? Então, eu vou escolher essa coluna aqui como a minha coluna da unidade. Sabendo que aqui, cada conta que eu tenho aqui embaixo tem valor 1, e essa conta sozinha aqui, ela tem valor 5. À sua esquerda, você tem a coluna da dezena. Cada conta aqui embaixo vale 10, e essa conta aqui vale 50 e assim sucessivamente. Então, aqui eu tenho a minha coluna da centena, cada conta aqui vale 100, e essa conta aqui, ela vale 500. Todas as contas que eu encosto nessa haste representam a quantidade, representam esse algarismo. Então, quanto eu tenho aqui, Luiz? Tá, peraí. Eu sei que você... Essa conta vale 5. Vale 5. Então e essas contas, cada uma vale 30, 1. 50. Aqui na coluna da unidade, cada conta aqui vale 1. Então, eu somei 5 e somei... São 7. São 7. Muito bem. E agora, Luiz, quanto eu tenho aqui? Tá, aqui vale 10. Cada uma dessas contas embaixo vale 10. Tá, então são 30, mas aqui dá... Aqui. Peraí, ele encosta aqui, você soma com isso? Isso, o que eu encostei aqui e o que está encostado aqui. Quanto eu tenho? Tá, e nesse caso aqui vai dar 35. 35, muito bem. Agora vamos lá, quanto eu tenho aqui? Aí você vai ter 10... 4. 9, não? 4, porque eu suspendi essa conta aqui. Ah, ela tem que encostar nessa barra aqui? Exatamente. O que tiver encostado nessa haste é o que representa o meu algarismo. Então, quando eu desço essa conta aqui, eu estou somando 5. Quando eu levanto essas contas aqui, eu estou adicionando de 1 a 4. Então, aqui eu vou subtrair, e eu fiquei aqui com 6, ok? Agora eu tenho 206, menos 100, menos 1, eu tenho 105. Agora eu tenho 523, ok? Menos 2, menos 400. Eu somo 100, tiro 500, ok? Menos 10, menos 8,
tiro 10 e acrescento que eu tirei a mais aqui. Então, agora eu tenho 103. Deu uma bagunçada, viu? É ginástica cerebral. Mas fica tranquilo, porque é gradativo. Tem todo um processo. Tem todo um processo. Para chegar nesse ábaco, você já passou de uma semana de aula ou 2 semanas. Você trabalha primeiro apenas com a coluna da unidade. Depois que você consolida isso, aí é que você trabalha a coluna da dezena, a coluna da centena e assim ela vem de seu lado para a direita sua, exatamente. Né? Tá, começa com dezena, unidade, dezena, centena e assim por diante. Nós podemos fazer as 4 operações usando o ábaco. Adição, subtração, multiplicação, divisão. O objetivo desse é justamente você despertar essa questão do... Com o ábaco, como a Alessandra falou a princípio, nós temos a oportunidade de treinar habilidade visoespacial, a nossa memória de trabalho, que é a capacidade que você tem de manipular essas informações que você recebe a curto prazo. Nós temos a atenção sustentada, a atenção seletiva, que é você conseguir focar naquilo que você está fazendo, mesmo em detrimento dos ruídos. E nós também temos a oportunidade de treinar a nossa coordenação motora fina, porque tem toda uma maneira de você manipular esse ábaco usando o seu polegar e o seu indicador. Tá, esse movimento trabalha diretamente no cérebro a área da motricidade, que é responsável pela coordenação motora. Essa é uma das funções. E quais são as outras funções que você utiliza no ábaco para outros tipos de... Então, quando ele faz o cálculo, ele tem a apostila, o aluno tem a sua apostila, e ele tem o próprio ábaco do aluno. Esse aqui é o nosso ábaco demonstrativo, e ele vai treinando, ele vai fazendo esses cálculos com o ábaco, e a partir desse treinamento ele vai desenvolvendo todas essas habilidades. Josemari, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos a um pequeno intervalo comercial e já voltamos aqui com essas ferramentas que é para o exercício, né, que é justamente a ginástica para o cérebro. Daqui a pouquinho. De volta com o programa Veracidade na sua TBO. Segunda a sexta-feira aqui, encontro marcado, não vá dormir mais cedo, durma depois das meia-noite, depois que terminar o programa Veracidade. Hoje nós estamos falando com a Josemari, que é justamente com as ferramentas de ginástica para o cérebro. Nós temos uma ferramenta boa também para do dia 20 agora, lá no Arraial do Inhodito. Vamos colocar um VT aqui, que é uma festa maravilhosa que você que está em casa não pode deixar de ir sábado, dia 20. Quadrilha, paçoca de pilão, é festa de São João, Arraiado Inhodito 2015, é o resgate da nossa cultura, Maria Isabel, danças, procissão, é festa de São João, Arraiado Inhodito, 20 de junho, Estância Ronco d'Água, você não vai perder por nada o maior e melhor São João de Mato Grosso, Arraiado Inhodito, informações, Casa de Festas do Goiabeiras e Pantanal Shopping, Vermelhinho Cópias, Avenida do CTA. Tá aí. Vamos aqui, voltando aqui agora, a festa do Inhodito aí, que foi uma lei aprovada aí justamente como declaração de utilidade pública municipal em 2005, 2008, lá na época de autoria do vereador Vurrolo. Estamos com o Josemari ainda aí, falando com o ábaco. Esse ábaco aí me deixou bastante curioso. Engraçado, né? Tem muitos brinquedos de criança que tem esse perfil, são o ábaco. E esses brinquedos, ele tem uma utilidade. Eu vejo alguns pais comprar esse brinquedo, tem uma orientação. Esse brinquedo realmente obedece essa linha de treinamento? Exatamente. Na verdade, existem escolas que trabalham, né, o ábaco, só que é um ábaco diferente desse. Nós trabalhamos com esse aqui, na horizontal, e existem outros ábacos. E aqui você pode fazer todas as operações que você quiser. Josemari, só um pouquinho. Você falou na horizontal. Por quê? Qual que é outro que tem? Tem na vertical? Exatamente. Tem vários tipos de ábaco, né? E qual que é a diferença desses que essas crianças todos adquirem? Todos são para fazer contas. Todos Mas eles têm essa... tecnicamente, você que é uma educadora, são ferramentas apropriadas para as crianças? Sim, sim. Tá. Do ponto de vista da orientação, porque às vezes as pessoas compram e dão para as crianças acham que é para ficar passando o dedo e rolando. Tem realmente essa, tem que ter orientação. Tem uma utilidade. Tá, eu interrompi, agora você pode continuar fazendo essa explicação que você falou. Até falar, esse ábaco, ele veio do Japão, né? Então ele é origem japonesa. Esse é o verdadeiro ábaco. Do Japão. Do Japão. Tá, que é origem chinesa e é o mesmo modelo. E nesse que você falou horizontal seria o ideal? Exatamente. Por que seria o ideal?
Na verdade, o ábaco ele já é utilizado, inclusive, pelos japoneses desde a educação infantil. Os japoneses já usam o ábaco e ele é nesse modelo mesmo, dessa maneira que ele é usado. Você falou de trabalhar com as unidades. Como que era? Para você dar uma explicação das unidades. Com que objetivo? Você deu vários exemplos, falou da unidade, você chegou ali foi para dezena, né? Para dezena. Para dezena e para centena, né? Quando a pessoa treina só para unidade, tem algum sentido? Na verdade, é o início de tudo, né? Ele passa por um período, ele aprende primeiro, ele entende o que é a ferramenta, ele conhece o que é a ferramenta, para a partir daí ele ir avançando de nível. Porque, na verdade, essa é a ideia do Supera, é estimular o aluno a se superar a cada dia. Então, a primeira experiência que ele tem com o ábaco é usando a coluna da unidade. Quando você coloca na conta, né, nessa conta que você colocou do centro, que você colocou ela com uma pontuação de 1, correto? Exatamente. Porque você começa ali, você trabalha muito para a direita, e a sua esquerda, por que você não utilizou ela ainda? Porque, na verdade, é como nós lemos o algarismo. Nós lemos unidade, nós lemos dezena e centena. Certo. É exatamente como nós lemos. E aquele tento do seu lado esquerdo, o que Quando representa? a gente faz a divisão, aí nós usamos o lado esquerdo. Então do lado Mas isso tem todo um processo. Então, sempre o início e o procedimento sempre para a sua direita, Exatamente, né? Como você lê o algarismo, é como você representa ele no ábaco, né? Porque se você tiver, por exemplo, o número 15, você tem 5 unidades e você tem uma dezena. Você não lê ele da esquerda para a direita, você lê ele da unidade para a dezena. E isso, quando você aprende na escola também, você vai começar aprendendo a trabalhar apenas com a unidade, para depois você ir progredindo. Porque na coluna da unidade nós temos a capacidade de 0 a 9. E aí, quando eu formo grupos de 10 em 10, aí eu passo a usar a dezena. E aí eu passo para outra coluna. Deixa eu tirar uma outra dúvida aí, escrito a minha falta de conhecimento. Quando você trabalha com números, o objetivo justamente é aguçar raciocínio lógico. Lógico, né? O raciocínio lógico. Você colocou alguma coisa de concentração, de autoestima, memória, mente saudável. O que o ábaco vai representar em cima desses resultados? O raciocínio lógico em si já faz parte da ginástica cerebral. E o manuseio da ferramenta, com todas as regras de manuseio, a maneira como você vai manipular a ferramenta, isso tudo vai fazer com que o aluno desenvolva essas habilidades. Seria de uma forma, a forma como ele pega nas peças, é isso? Exatamente, porque ele tem toda uma postura, ele vai se concentrar, existem outros alunos na turma, dependendo do roteiro, ele vai ter sim música, como você tinha perguntado a princípio, ele vai ter uma música, ou ele vai ter, por exemplo, a professora conversando com o colega do lado, explicando o método para outra pessoa, e ele tem que se concentrar ali naquilo que ele está fazendo, ele tem que lembrar que ele está fazendo aquela conta, aquela coluna, mas ele está ouvindo alguém do outro lado, ele está ouvindo, se ele estiver fazendo em casa, ele está ouvindo o vizinho batendo na parede, e ele precisa focar naquilo que ele está fazendo. Você está explicando, você está atrás do ábaco, correto? Exato. O aluno, é essa posição que ele aprende, do jeito que você está? Não. O ábaco do aluno é um ábaco menor, né? Então ele senta e ele vai colocar esse ábaco na frente dele, certo? É como se ele fosse fazer isso aqui. Nesse caso, você colocou por causa da tela, do cinegrafista. O ábaco pegar, dele, né? ele vai fazer, exatamente. Então, o ábaco do aluno, ele vai ficar nessa posição, só que como é um se fosse ábaco um caderno, né? menor. De frente pra e aí ele tem uma apostila, ele sempre coloca esse ábaco abaixo da linha de exercício que ele estiver fazendo, e ali ele vai fazer essas contas. Correto. O que é interessante, só para complementar. Não, por favor. Como você disse, que começa na unidade, a fazer contas na unidade. Né? O objetivo é o desafio ir crescendo, o grau de dificuldade é aumentando. Então, ele começa a fazer contas fáceis e depois vai aumentando o nível de dificuldade. Esse é o objetivo, porque a base da teoria do exercício cerebral é através de novidades, variedades e desafios crescentes. Então, se não tem essas ferramentas, se não tem o desafio, a novidade, a variedade, não tem exercício para o cérebro. Se ele faz uma conta, só uma soma e subtração e pronto, então estagna, não tem mais ginástica para o cérebro. Né? Então, o objetivo mesmo é cada vez mais ir aumentando o grau de dificuldade. No caso, seria memorizar a conta, isso.
Porque, na verdade, um bom aluno de matemática, ele vai acabar, ele sabe como que funciona tudo isso, que é uma dezena, que uma unidade, uma dezena, uma centena. Sim. Mas eu digo naquele ponto, que pegar aquele tento, suspender, falar que encostou naquela barra, ele tem um significado, né? A barra tem um significado. É como se fosse o sinal de igual, né, na calculadora. Na verdade, o que acontece? O ábaco, ele é uma calculadora que ele vai fazer com que você possa visualizar o processo para você chegar no resultado. É diferente de você pegar uma calculadora e você digitar ali os números que você quer fazer, a operação que você quer fazer, e no ábaco você vai enxergar o processo. Eu brinco com meus alunos que é como se você fosse fazer um bolo, né? Eu falo isso muito para os alunos da melhor idade, onde você tem no ábaco todos os ingredientes e todo o processo para você chegar nesse bolo. Eu estou sendo assim bem incisivo nessa questão de repetição, porque às vezes o telespectador ele tem aquela dúvida e a gente precisa bater mesmo para poder realmente memorizar. Eu falei da questão do nome, né? Não tenho, eu preciso, não sei o nome do o João. Eu não conheço, vi o João depois de 5 anos, não sei se é o João. Então isso aí, ele vem me dar essa mobilidade e de saber que o João, eu vou chamar o João, daqui a 5 anos eu vou saber que se chama João. Isso aí vai ajudar nesse sentido então, né? Ajuda na memória. Na memória, isso aí. Também na memória. A atenção, né? Aí a memória, como a Jussi disse, né? A memória de trabalho, que é essa memória recente, ele aprendeu, a repetição vai fazer com que ele facilite essa concentração e facilite ele memorizar. Eu até queria interromper você um pouquinho, com técnicas, eu vejo assim, por exemplo, aulas de cursinho, né? Os professores têm algumas técnicas para que a pessoa absorva, para que a pessoa decore até uma fórmula, coloquem música. Não seria um contraponto em relação a esse tipo de treinamento, quando as pessoas chegam e colocam técnicas deles mesmo com o professor de cursinho? Não, porque na verdade, assim, estimulando através das ferramentas, o aluno consegue ter uma compreensão e ele aprende muito melhor. E ele consegue memorizar muito melhor quando compreende do que quando memoriza. Eu tenho até numa cursinho, eu lembro até hoje, parece que assim, Lili não quer roubar César da França, que era lítio, as colunas da tabela periódica, né? Lítio, sódio, potássio, né? Rubínio, até o Césio, o França, né? Quer dizer, para ver os elementos químicos da tabela periódica. Então, tocava umas musiquinhas, então fazia aquelas... Eu falo que não seria um processo mais de criação mesmo, né? Então isso aí, com essa técnica, isso vem facilitar ainda mais a você memorizar justamente tudo isso. Exatamente, né? Porque facilita uma compreensão. Quando facilita essa compreensão, se aprende, se memoriza muito mais. Por exemplo, concurseiro, né, o que ele precisa? Ele precisa ter atenção, ter foco, né, como a Jussi explicou. Mesmo com qualquer barulho, o aluno consegue manter o foco. E isso na escola, o que precisa para qualquer aprendizado? Que mantenha esse foco e aprenda muito mais rápido, consegue ter um raciocínio mais rápido, um raciocínio lógico e a memória melhor. Uma interpretação, ler um livro, o tempo de leitura de um livro. Tem gente que tem uma leitura dinâmica, pega um livro, devora o livro num dia. Isso aí também facilita muito nessa questão da leitura do livro? Facilita muito, porque ele vai ler e vai compreender, não precisa voltar à página, ler novamente, né? Então ele vai conseguir ter essa compreensão, porque o ábaco é uma das ferramentas, são várias outras ferramentas, e a ginástica para o cérebro que é trabalhada aqui é fundamentada na neurociência, né? Que é a ciência que estuda o cérebro. Então tem essa consultoria, tem esses profissionais que auxiliam no roteiro, no treinamento do educador, para que cada vez mais a pessoa tenha esse desenvolvimento de todas essas potencialidades do cérebro. Certo. Jucimari, eu vou fazer uma pergunta para você. As pessoas que querem comprar, por exemplo, um ábaco, vamos esquecer essa questão da capacitação. Um brinquedo desse que elas, por si só, ela vai brincando com isso, ela tem capacidade, ela tem condições de desenvolver essas técnicas, esses resultados que vocês colocam aí, que é a questão da concentração, do raciocínio, da memória. Mas você vai responder isso aqui daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais. De volta com o programa Veracidade na sua TBO. Nós já entramos no último bloco de hoje, hein?
passa rápido, um assunto tão bom, tão gostoso de conversar, que a gente nem vê o tempo passar. E você que está em casa, eu sei que você está querendo dormir, mas não está querendo dormir porque o assunto realmente é bom, né? Pessoal que estão trabalhando aí, nossos motoristas de ônibus, taxistas, policiais, civis, militares, nossos queridos servidores da saúde que estão aí, né, trabalhando aí, pessoal que está no plantão aí nas unidades de saúde, pronto-socorro, hospitais, enfim, pessoal, nossos amigos, colegas, agentes penitenciários, né, que sempre estão nos assistindo, pessoal do Corpo de Bombeiro, do SAMU, que trabalha aí incansavelmente, toda a Baixada de Cuiabá, um abraço carinhoso do programa Veracidade, aqui do amigo Luiz Poção. Eu, antes de começar com a Jucimari, que está falando uma coisa interessante, cada hora ela fala, eu anotei alguma coisa aqui, fiz uma pergunta para ela, mas antes dela responder, vamos ver aquela matéria lá de Lucas do Rio Verde, onde a Assembleia esteve presente lá, com a questão da transoceânica com os chineses. Mato Grosso pode estar a um passo de se consolidar como o maior exportador de alimentos para o continente asiático, em especial a China. Dos 46% da soja exportados pelo Brasil para a China, a maioria sai das lavouras de Mato Grosso, estado estratégico em nossa parceria. A declaração é do embaixador chinês no município de Lucas do Rio Verde, um dos polos da produção estadual, em mais uma etapa da discussão sobre a construção da ferrovia transoceânica, ligando o Brasil e o Peru ao Pacífico. Na opinião do setor produtivo, a ferrovia consolida a presença do Estado no mercado internacional. O agronegócio no Brasil segura o PIB, o agronegócio tem sido interessante, ele movimenta não só aqui o Centro-Oeste, como todo o Brasil. Ele ajuda todo o Sul, ele gera emprego em todo o Brasil e gera divisas para cá e gera alimento barato. E aqui é o potencial, o mundo sabe que é aqui. Estou tendo um outro modal, certo, de ferrovia, uma condição um pouquinho melhor, que já vai encurtar espaço ou caminho até os mercados da Ásia, com certeza isso vai trazer um benefício e vai trazer um menor custo de transporte para o produto. A industrialização da região, para acontecer, ela passa pela logística e fazer aí a explosão aí da economia mato-grossense de fato. Mato Grosso responde por 58% da produção de fibra. Somente a China importa aproximadamente 90% do algodão cultivado no estado. Mato Grosso também contribui significativamente com as exportações de açúcar, óleo de soja, milho, carne e aves. O governador Pedro Taques vê na ferrovia mais uma oportunidade para ampliar essa parceria. Que já existem empresários chineses na delegação que querem trazer indústrias para Mato Grosso. Mato Grosso consome 1/3 de toda a produção industrial de máquinas e implementos agrícolas que é produzida no Brasil. Temos que produzir aqui e os chineses têm interesse em trazer essas indústrias para cá. Um acordo de cooperação vai facilitar o ambiente comercial com a China. 10 de junho foi escolhido para celebrar a amizade entre mato-grossenses e chineses. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Guilherme Maluf, destacou 4 pontos de benefícios imediatos com a construção da ferrovia: a industrialização, maior oferta de emprego e renda, logística adequada e o aumento nas exportações. Nós queremos que essa ferrovia seja um fomento para atrair empresas, indústrias para todo o nosso Mato Grosso e com isso gerar mais emprego, renda e desenvolvimento social. Nos próximos dias, a Assembleia Legislativa dará início a um ciclo de debates sobre a construção da ferrovia. Na opinião do consultor Onofre Ribeiro, cabe ao Legislativo um papel estratégico. Na medida em que a Assembleia assumir as ideias desse projeto, ganha todo mundo, porque a Assembleia, o papel dela é discussão. Tem tempo, tem vocação e é o papel dela. A ferrovia transoceânica terá mais de 5.000 quilômetros de trilhos e levará no mínimo 6 anos para ser concluída. Para o analista político e professor universitário João Edson, a China é o ingrediente que faltava para unir regiões ao sonho bioceânico. Não é apenas um corredor que leva soja e milho e vai trazer tecnologia. Ele é muito mais que isso. Ele é um corredor que vai trazer cultura, vai trazer desenvolvimento para a região. Ele vai aproximar a Amazônia e o Pantanal dos Andes e da Mata Atlântica. Então aqui será um novo Brasil e uma nova referência para o próprio mundo em si. É importante aí esse contato aí, tá, o governo do estado, a Assembleia Legislativa e os chineses realmente acreditando em Mato Grosso. Isso é um salto realmente significativo aí de crescimento, indústria se instalando aqui no nosso querido estado. Realmente o agronegócio tem mostrado para que veio. Parabéns, e é isso que nós precisamos. Um estado pujante e tem tudo para crescer. Aí o exemplo de algodão, aí tem a pecuária,
tem a soja, tem o milho, enfim, muita coisa se produz aqui e tem que ser beneficiado, industrializado aqui mesmo, nada de ir para fora, voltar, aí com isso vai o quê? Crescer o Estado, arrecadar impostos, geração de emprego e renda. Parabéns, só temos que parabenizar aí e que tudo isso realmente venha e aconteça o mais rápido possível. Nós estamos aqui com a professora, a educadora Jucemari Teixeira, que está falando sobre a questão justamente dos métodos utilizados para essa ginástica para o cérebro, e também a Alessandra Trentino, que é a diretora do método ginástica para o cérebro. Nós falamos aqui sobre a questão do ábaco, até você já tirou o ábaco daqui, porque tem outras ferramentas. Exatamente. Infelizmente o tempo é curto. Você só fala, a compra desse equipamento sem orientação não funciona. Não funciona porque vai ser um brinquedo apenas, que ele não vai ter orientação para ele alcançar os objetivos esperados, né? Jucemari, quais são as outras ferramentas? Eu estou vendo aqui, você está com um tabuleiro aqui, parece um jogo de dama, está com umas bolitas em cima, uma caixinha, né? Um cubo, né? Um dadozinho. Então, aqui nós temos alguns jogos que nós utilizamos nas nossas aulas durante o curso. Nós temos jogos individuais, né, que o aluno joga sozinho, onde o único adversário dele é ele mesmo, e ele tem desafios a serem alcançados através desses jogos individuais. Nós temos também os jogos coletivos, dentre outras ferramentas. Inclusive, nós temos uma apostila chamada Abrindo Horizontes, que é uma apostila, como o próprio nome dela já fala, é para que nós possamos estimular os nossos alunos, através das atividades, a abrir os horizontes, literalmente, a pensar fora da caixa, que é o que nós chamamos de pensamento lateral. E aqui nós temos alguns jogos que são capazes de treinar, por exemplo, a habilidade visoespacial, concentração, atenção, a memória também, né? Nós temos aqui a oportunidade de fazer com que o aluno associe essa realidade do que ele está vivendo no jogo com o que acontece no seu dia a dia, por exemplo. E a gente consegue fazer ele associar exatamente, seja por uma questão de que ele foi desafiado a vencer o jogo, saber trabalhar a questão de relacionar que você ganha, que você também perde. Então, tudo isso nós temos a capacidade de treinar usando os jogos também. Eu queria que você explicasse essa questão, eu vou até chegar aqui, esse tabuleiro aqui, o que é? Isso é um jogo de... Esse jogo é chamado de Dou Shou Qi. Ele é um xadrez chinês, ele é um combate de animais, né? Nós temos aqui os números que representam a força desses animais. O objetivo do Dou Shou Qi é que você chegue até a toca do seu adversário. E para isso existem algumas regras que vão desafiar o aluno a pensar, a criar estratégias, a evolução do pensamento à ação, que é ele pensar, poxa, eu pensei em fazer uma jogada e o meu adversário veio e me impediu de fazer essa jogada. Então, ele vai ter que pensar outras maneiras para poder ele chegar nesse objetivo, que nesse caso é chegar nessa toca. Tá, para o exercício do cérebro, especificamente, esse tipo de jogo, ele vem atacar qual parte do cérebro que está atrofiada aí? Na verdade, o jogo ele é uma ferramenta muito importante. Por quê? Porque ele vai treinar não só as habilidades cognitivas, como as habilidades socioemocionais também. Então, dentro das habilidades cognitivas, nós temos essas que eu citei, habilidade visoespacial, atenção, a coordenação motora fina também, como nesse jogo aqui, por exemplo. Esse é o quê? As habilidades, esse é o off-board. O que é o off-board? Ele é como se fosse uma luta de sumô, onde o seu objetivo é derrubar as esferas do seu adversário nesses campos aqui, nessas pontuações. O jogador que consegue 6 pontos, ele vence o jogo. E esse jogo também, qual peça do cérebro que ele chega a atuar? Em que sentido? Exatamente. Tanto as habilidades cognitivas como as habilidades socioemocionais também. Porque são jogos, como eu falei, esses aqui são jogos coletivos, né? E esses aqui são jogos individuais. O que é isso aqui? Aqui, por exemplo, nós temos a torre vertical, onde o objetivo do aluno é tirar essa argola daqui. Sim. Quer tentar? Eu não vou conseguir. Qual que é o objetivo? Isso aqui é para forçar mais a... Exatamente, mas aqui não tem força, não, né? Você não precisa somente a estratégia de manipular o jogo até que você consiga retirar essa argola. Meu Deus do céu, isso aqui é complicado, né? É só uma questão de treino, né? Ixi. Claro que o aluno é desafiado constantemente. Isso aqui é direto, isso aqui, né? Isso aqui, para fazer isso aqui, tem que... será que não isso aqui tem algum segredo? Esse segredo aqui não tem como passar aqui para nós? Não tem, não? Vamos lá. Deixa eu mostrar para você.
Meu Deus, olha só, tem duas... Vamos voltar aqui na posição inicial. Aqui. Então, essa seria a posição inicial do torre vertical, que é esse jogo aqui individual. O aluno tem como objetivo retirar essa argola. Aí ele começa, né, ele pensa, não, isso é impossível, isso não dá. E aí, a hora que nós entramos, dizemos que é possível, sim. E esse é o desafio justamente do aluno. Então, ele começa, ah, não, mas isso aqui não passa. Ah, mas isso aqui não dá, para onde que eu vou? Então, existem aí várias possibilidades dele ir treinando. Tanto a questão da paciência, da persistência, né? Que é vencer pela persistência, é o objetivo desse jogo. É você criar estratégias para que essa argola saia daí sem quebrar tudo ou sem jogar fora, né? Como você tinha perguntado no princípio. E aí, tem alguns alunos que jogam tudo? Não. Ele vai sendo estimulado até ele conseguir. Então, aqui, por exemplo, quero mostrar para vocês que é possível, né? Então, aqui, nós tiramos a argola. E aí, mágica, o objetivo, né? Também não é mágica, tá? É só treino, ginástica cerebral. Tá, e essa caixinha aqui? Qual que é o segredo dessa caixinha aqui? Então, aqui, o aluno é desafiado. Existem uns cubos aqui. E o desafio, justamente, do aluno colocar novamente esses cubos aqui nessa caixa e fechar o cubo. Que vai ser meio complicado para quem nunca fez isso. Né? Exatamente, leva um tempo, né? Geralmente, e você falou de tempo, esse resultado positivo das pessoas que querem montar isso aqui, ele passa o quê? 1 hora, 2 horas? Pelo tempo de demora, você já mensura que grau de treinamento, de capacitação esse aluno precisa? Exatamente. As nossas aulas ela tem duração de 2 horas e de acordo com o roteiro que nós temos proposto para aquela semana, se for um roteiro que tem uma semana de jogo, por exemplo, e for um jogo individual, ele tem um tempo pré-determinado para ele conseguir. E aí, dependendo de como ele vai se empenhando para ele chegar nesse objetivo, a gente vai dando dicas, a gente vai estimulando eles e dando possibilidades para que ele chegue ao resultado final. Mari, quero agradecer a sua participação no programa. Muito obrigado por ter vindo aqui. Viu? Obrigada. Alessandra Trentino, alguma colocação? Sim, eu quero convidar a todos para conhecer o Método Supera. Estamos na semana de inauguração de outra unidade em Cuiabá, a segunda unidade franqueada em Cuiabá do Método, e que vem trazer excelentes benefícios, principalmente agora os alunos que estão estudando para o Enem, né, vem complementar, enquanto eles fazem o cursinho de conteúdo, o método vem complementar para que ele fique mais focado, tenha um raciocínio mais rápido, consiga diminuir a ansiedade, consiga otimizar o tempo na hora da prova e conseguir terminar com facilidade. O raciocínio lógico, que é muito utilizado também, tanto no vestibular como no Enem, né? E aí é todo o público que o método alcança. Qual é o telefone para contato? O telefone para contato é o 3052-3200, fica no Jardim das Américas e a nova unidade está sendo inaugurada no Quilombo. Então esperamos todos vocês para fazer uma aula gratuita. O Quilombo, o telefone é 2127 4807. Muito obrigado. E eu que agradeço. Muito obrigada. Você que ficou até agora, muito obrigado pela sua audiência e queremos agradecer a todos e esperamos amanhã, nesse mesmo horário, se assim nosso grande arquiteto nos permitir. Boa noite.